Então, hoje a pedido da Nina, que ainda não chegou, não sei se ela vem, mas ela tinha comentado de a gente Leu Dalai Lama, né? ver o vídeo do Dalai Lama. Aí a gente pode fazer duas formas: ou a gente estuda direto o texto, ou a gente assiste o vídeo e eu vou traduzindo em cima do Tutendim, para não sei o que vocês preferem. E aí fica gravado, né? Um texto com a tradução. Vocês preferem? Eu prefiro que você traduza. Então, peraí, deixa eu botar meu fone. Eu também prefiro que você traduza. Espera só um pouquinho. Tirar meus brincos, senão fica doendo depois, né? É, Então tá, vamos só fazer então as preces iniciais, né? Daí a gente vê o vídeo do Dalai Lama, tem 35 minutos mais ou menos. Eu não vou correr no Dalai Lama, não. A gente vai ouvir o Dalai Lama falando tibetano também, tá? Porque eu fico chateado de correr com o Dalai Lama falando, né? Depressão que a gente não tem paciência de escutar. Eu vou tirar o som de todo mundo só para não ninguém chegar chegando aqui assim. Daí a gente faz as preces. A gente pode começar antes de fazer as preces, né? Só trazer um pouquinho a atenção para esse momento. Centrar um pouquinho a nossa atenção no corpo nesse momento. Abre espaço para nós nos conectarmos com os nossos lamas. Abrindo espaço para estudar o Dharma. Então, a gente pode fazer então a prece das 7 linhas. Bom, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas Dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Om. Om Argen Yogi no Jansam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Mudrunye Pema June Shesodak Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Shiksu So Guru Pema Siddhi Om. Hum Orgen Yogi Nubjan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrunye Pema June Shesudrak Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Om. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonam La
Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Pentir Sanje Drupacho. Então, agora vamos fazer essa mágica aqui de... Vou ter que ter um pouquinho de paciência só para eu me ajeitar aqui com o espaço aqui que eu vou precisar para compartilhar o vídeo do Dalai Lama com o som. Eu vou precisar baixar um pouquinho o som para eu poder minimamente me escutar aqui também. E só um pouquinho. Vou me organizar melhor aqui, porque eu preciso do texto. Aqui do lado, sem atrapalhar. Mas não é esse texto. É este texto. Só um pouquinho. Vocês estão enxergando bem a tela aqui do vídeo, né? Não está atrapalhando, vocês não vão conseguir falar. Eu vou abrir o microfone aqui, mas vou pedir para vocês deixarem o microfone... Vou permitir que vocês ativem o microfone se vocês precisarem, mas vou pedir para vocês deixarem fechado. Só queria que vocês me dessem um sinal, pode ser aqui a Ana e o Paulo aqui no vídeo que eu estou vendo direitinho, mas pode deixar fechado o microfone. E só se vocês estão escutando bem quando começar a falar em cima do Tutendimpa, tá? Vai demorar uns minutos aqui para começar o Tutendimpa a falar. Então vamos lá. Estão vindo bem, né? Vietnam. Zambuli digano tamba mangu yore. Ene tenjin drapan jongwa sayaki tenjungi tenzi le tenne ngaranzo semgi nganzin 배시 너무 산다 제하게 배 시루 중에 다 될어야 에네 갑자기 장에 저러도가 앵가라서 안다 저버든 당의 용기 땡시虚拟 민도로 중심 지기된 추야된 리스군의 개보신 땡시 제주 참여가 땡중 세하게 책임을 시우지르샤 땡세되기 샹라라레바 샹라 라마레바 라왕게 두에 천에 야마레스 땡스 중세되기 샹라 아니 라레바 샹라 땡네 시 다샤바 사마도 그게 패는 되게 매버지 마레스 땡시 춘이면도로 중심직된 수양 때 중세되기 균적이 땡질로 소고 말한서 지금 통주게 단 냠용 용돼야 되지 그 규인을 때네 도시 용돼 버지기 뒤에디
아니 똑바 딱성 서로 지기 마도 벽에 패는 명예지 말이스 대시 주님면도는 중심지된 수양 직수군의 개보시 대신제조 참여가 Let me first Então, primeiramente, deixe-me fazer uma saudação ao Buda Shakyamuni, who que ensinou a verdade da originação dependente para Titya Samutpada. all the E great dentre todos os grandes professores espirituais do mundo, one thing that uma really coisa que defines realmente define o Buda como um the unique professor teacher, ímpar, the point of do view, ponto de vista is budista, his teaching é o seu ensinamento sobre a originação dependente. origination. A originação dependente para Titya Samutpada realmente capta a essência do insight e dos ensinamentos do Now, Buda. when we look at the Agora, quando term nós olhamos itself, para o termo em si, origination, originação dependente, Pratitya Samutpada, em tibetano é Tenjuna, composed of two ele é syllables. composto de duas sílabas. One is Uma é ten, dependente, and second e a ten, second is e a segunda, Junwa, Junwa, é a originação. And these two E essas duas syllables sílabas really realmente capture captam powerful um poderoso insight insight sobre a compreensão da natureza da realidade. A primeira palavra, dependente, indica realmente a verdade básica de que todas as coisas dependem umas das outras. Nada é independente. E esta é a dependência que é a verdadeira realidade fundamental de tudo. Então, o segundo elemento, originação, indica como as coisas surgem através dessa inter-relação, através dessa dependência. Então, por um lado, quando se pensa no conceito dos ensinamentos sobre dependência, não resta nada que exista independentemente. Mas então não podemos concluir também dizendo, portanto, que nada existe. É por isso que o segundo elemento é importante. Porque mesmo que não haja nada que seja independente, é através das relações de dependência que as coisas podem vir a existir. E a compreensão dessa verdade, da originação dependente, que pode realmente nos ajudar a dissipar a ignorância e a compreensão equivocada sobre a natureza da realidade. Portanto, compreender a originação dependente como coração dos ensinamentos do Buda e caracterizar o Buda como um professor de originação dependente é realmente importante. Tá bom, gente, ou não? 자사가 안다 나와자고 우먼주고 최저가 나라 근시 세니 개월 로도 편존디 사분단에 별로 충저 유린도 로저 나라 매버더부 되여와 디지다게 통원 닝지 더버지 세니 가다섬 차단 이부되게 녀로 상황 서용거 여버 인도산에 저 꿀럽게 펜베 삼바 꿀럽 동에다 차나 대화다 되나 삼베 저 로다데 애니 시우지가 사셔무레스 애니 반단 나와자고 우먼주고 삼베 그도래야 최주기 유신 모송와 닝지 속으로 son하데 애니 산제베 최기 통모를 깨워 바로도 깨워 탐모를 깨워 닝지디 시우지 사셔무레도가. Então, por que a compreensão da originação dependente é importante? Porque se nós examinarmos a nossa experiência cotidiana de estar no mundo, cada um de nós reconhecerá que no cerne da nossa existência há um forte senso de self, de eu. E quando nós não temos a visão da originação dependente, a nossa tendência de nos fixarmos a este eu como real é forte. Uma vez que você se fixa ao eu como algo real, então a base para a divisão entre eu e você, eu e os outros, surge. Então, sobre essa base, surgem as nossas reações emocionais. Apego àqueles que consideramos próximos de nós, que são importantes para nós, e aversão às pessoas que nós vemos como diferentes ou talvez como perigosas para nós. Portanto, a aversão e o apego surge realmente com base nessa nossa percepção e nessa fixação à noção de eu.
Portanto, junto com os ensinamentos do Buda sobre a originação dependente, outro ensinamento importante é sobre a compaixão. E a importância da compaixão, como coração dos ensinamentos do Buda, pode ser reconhecida nos textos Chandrakirti, adentrando o caminho do meio, onde logo na saudação, quando ele escreve a saudação, ao contrário de outros textos e outros mestres, ele escolhe a compaixão como objeto da sua saudação no início do texto. E quando ele presta homenagem à compaixão, ele compara a compaixão a uma semente, que é importante no início para o crescimento espiritual. Depois ele compara a umidade no meio do caminho, que permite que as sementes cresçam. E depois ele compara também com a fruição, o resultado. Então, dessa forma, ele aponta a importância da compaixão em todas as etapas do desenvolvimento espiritual. E assim, quando você combina compaixão e sabedoria da originação dependente, aí então você tem o coração dos ensinamentos do Buda. 자, 대제 인도산에다 시베 사번 남시대 유능대 유로 당매 통원이 시베 사번 가고 있는 사대. 다 남부를 셔버 지초 강나나야 퇴정원의 여바시나 나고다도 퇴정원의 여바시 판 진댕에게 로테기 에네 차당의 로테이디 그게 연구 여바 인도산에 에네 능식이 천디 퇴정원의 여바시 나용구 요르데 나고다도 주버 때내매 상바시가 타 쳐바시가 상로스의 인도산에 에네 가나 지금 그게 유딩의 여도지 로를 샤대야디 미도 상바시가 생고띵네 코다 쳐바시가 상로도하지 되 개심을하셔. Então, como budistas, a nossa tarefa é cultivar essas duas qualidades, compaixão e sabedoria. E com respeito à sabedoria, como eu falei anteriormente, no coração dela está o ensinamento sobre a originação dependente, ou, em outras palavras, o ensinamento sobre a ausência do eu. E o ensinamento sobre a ausência do eu é muito importante. E como é que nós cultivamos isso? Aqui o mestre budista do século II, Aryadeva, ele diz o seguinte: a raiz da existência cíclica é a consciência e os objetos são o que a consciência experiencia. Quando você tem um insight sobre a ausência do eu ou da realidade dos objetos, é aí que nós exterminaremos então a semente que dá origem à existência. Então, em outras palavras, muitos dos problemas que nós enfrentamos, que levam também à existência samsárica, estão realmente enraizados na forma como nós percebemos a realidade. Embora a realidade não tenha existência independente ou autoexistência, nós tendemos a acreditar nas aparências e nós seguimos as aparências das coisas como se elas fossem reais, como se elas estivessem lá fora. E uma vez que através do cultivo da sabedoria nós começamos a ver a ausência dessa existência independente, então a nossa tendência à fixação e a nossa tendência ao apego com base nessa fixação vai se afrouxar. E dessa forma, a sabedoria surgirá. Ele não soube rolando sobre tudo, se bom o nique tom, o nique se deixa, se não se vê chão de tamanho 지금 남든 거 리고도 지금 남네 리고도 지금 되게 찍도 되게 리고로 되게 또 자연도 뭐들이 선에 말한절로 되게 응원에 여봐져 나는 시기 때문에 매버지 다 죽도 와 시봉 오니기 동스 다 오니기 동 내주 대라 말한저 치질로도 돈이 애네 차단 걸로 로간다 지금 띠무 댄생기 애네 다 로드즈 제디 고래 연구 요인도산에 세봉 이게 동어데 야고 저 상로 당도나 아니 된데게 세봉 정신이 동어데 야고 저 상로 가요 왜나 세봉 이게 동 이게 시제체스 세봉 콘데게 되베 저 탐제 전경원의 주것이 때내 매버지게 타 쳐버지게 삼로도 레인도산에 오니기 시제체스 근데 인도다 나란저 그게 지금 동리가 따와도 상당히 저는 오니기 동
ngō 시대체 정신 다고 섬담배 시보 담보 접어 주로서 되게 아니 저기 초식네 되게 가는 나와라고 우주고 롱디 시원은 시 저니지 전부데 통도 보송도 개셔시 애는 안다 측제 되게 간다 이니 처남 된주든지 낭신 낭어다든 진배 로데 아니 간다베가 나와다도 단단히 주고 때는 매버지 그 상도지 거인도 전에 아니 처남 오니기도 오니기 시제시 러시 타고 섬데 시보 담보 쳐버 교로 세니 아니 덴진 림베게 덴진 파샤다 셔버 빵배 아니 냥대가 고왕 하는 것도 제토 그래서 되게 러시블로고도가 지체 가서 동해 상무단이 이 목대한테 멤버체 간다 동해에서 덴지기 지기에 봐도 덴지세야디 신유를 주로 록시인데 다디 지도 나오는 시 대중은 주로 멤버체가 코다 전이 윤두산에 애네 전노 담보는 낭시 낭도 담보는 준비 준비디 애네 갈래 봐 슈슈는 라지게 땡나를 차샤네 네 냠는 전부도 연구민들이 얘네 전주구 섬다 탑기산에 전주구 섬다 시려고 산에 동리기 따와데 니지신도 난된션의 상당기에 상당배 라제게 다 제가로 니슈숨주 패지 상당벌에 쇼 년다리 상당도 전에 그때 성로양 요 전부로 되게 되고 Então, como eu disse antes, uma das fontes de problemas é a nossa tendência a acreditar nas aparências que experienciamos. E a nossa tendência a projetar na realidade coisas que, na verdade, não são reais. E a nossa tendência a projetar uma existência independente. Então, assim como eu disse antes, pelo cultivo da sabedoria, no coração da qual está o ensinamento sobre Shunyata, vacuidade, nós também começaremos a reconhecer que a nossa percepção não reflete a realidade. E assim nós deixaremos de acreditar ingenuamente e de correr atrás da projeção que estamos experienciando através da nossa percepção. E quando nós formos capazes de fazer isso, então nós nos libertaremos do forte anseio, do agarramento e da fixação. E o anseio é removido, não simplesmente porque nós desejamos que desapareça, mas porque nós obtemos um insight sobre a natureza da realidade. Assim, quando nós conseguimos remover o anseio, o apego, então a mente se torna pura. E essa pureza da mente, esse estado, é o Nirvana. O Nirvana é um estado de mente. Portanto, eu disse antes que o que é necessário da nossa parte como praticantes budistas é realmente prestar atenção a esses dois processos. Um deles é o processo de desconstrução da nossa tendência à fixação, que é a prática da sabedoria da ausência do eu, da vacuidade, para que nós nos libertemos da fixação. O outro é um processo ativo de cultivo de qualidades como a compaixão, como se tem em Chandrakirti. Então, através dessa combinação de cultivo da sabedoria, removendo a ignorância, e através desse cultivo ativo da compaixão, então existe uma possibilidade real de alcançar a iluminação, como o Buda sugeriu. Portanto, isso é importante para nós budistas, porque caso contrário, quando nós pensamos na existência como caracterizada pelo sofrimento, se não há saída para o sofrimento, se não há solução, então o foco apenas no sofrimento pode ser muito desanimador. Mas a mensagem do Buda é, em última análise, positiva. Há um fim para o sofrimento, há a possibilidade de uma liberação do sofrimento. Isso se dá através da compreensão da natureza da realidade e do cultivo de qualidades como a compaixão. Eu posso compartilhar com vocês que, embora eu mesmo não possa afirmar ter uma experiência profunda, eu posso compartilhar com vocês que, como resultado de refletir profundamente e praticar profundamente durante décadas, eu realmente sinto que uma vez que você comece a ter alguma experiência direta, há uma sensação de liberdade que vem de dentro de você. Portanto, há uma possibilidade real de transformação.
Tende induzane umunjugwe sikdi 대달로도 세진다와 세전에 랑글라나 네베 규루 러신도 스승되다 멀리 Essa é a Vesna, Wallace. 판이 템베도 좀 고본로 사게 다 신은 조금 대한데 시우용구민도 뭐도신 즉 저럼 토야기 저와 땡땡 레용구도 와 So Mesmo autor, the same author, Chandrakirti, ele também diz que, as you à medida que você afia e desenvolve as suas próprias qualidades da mente, and then então, com clareza sobre isso, sua própria mente desvendará a natureza da realidade. and through E através dos meios hábeis da verdade convencional, que é o aspecto do método do caminho, então você será capaz de viajar para outra margem da iluminação. so Uma, então, uma parte importante e que é um desafio é realmente desenvolver shamatha, a capacidade de manter a sua mente completamente focada e estabelecida por um longo período de tempo. E essa é uma área em que eu ainda me esforço muito. Mas ainda assim eu sinto que eu sou capaz de fazer algum progresso na direção que Chandrakirti está indicando. 디 쇼데 우문주고 시간에 쇼데 대달로도 세진다와 세전에 랑글라나 네베 규루 스승되다 멀리 되네 좀 또도 다녀 템베도 좀 다동 고보도 삼대 이미인 조금이 봐라 니지안 겨지 대공대시 송제상전 정제니 멀리 보는 로에 파버지왕 엔디 쇼데 구즈드니 쇼양가고 개교고 강괴제고 되니 교고 강보이 눈도다네 개월론 그 슈도기 개회연대 자주 파를 초동조 사다디 서버를 쳐도 so 자 지금은 나자는 로다 개준알레디 여러데 간다 니리신도 장주고 섬다 동리가 따와지 상로저 당연데 지금 저절에 무도가 천대걸이야 다 저런 지기 토야다 애네티네야 다 통론다 버지 가고면로 저런 도그리 삼배서르시 로리아 최시티기도 so Chandrakirti também diz nesse mesmo texto, na verdade no verso seguinte, ele diz que quando você é capaz de ter um profundo insight sobre a natureza da realidade por meio da sabedoria da vacuidade, a compaixão pelos seres que estão sofrendo no mundo surgirá naturalmente. Portanto, a compaixão pelos seres que sofrem é um subproduto da sabedoria que é cultivada. E quando você é capaz de cultivar essa sabedoria da vacuidade e a compaixão, então nós somos dotados com duas asas, como um pássaro poderoso. Então, com essas duas asas de compaixão e sabedoria, nós somos capazes de cruzar o espaço em direção à iluminação. Portanto, eu realmente sinto que esse tipo de ensinamento e imagens que Chandrakirti está nos oferecendo nos dá um certo otimismo, uma experiência como praticantes. Eu estou com os meus quase 90 anos e eu ainda pratico. E a minha experiência é poder ao menos ter alcançado a segunda etapa de Marga, que é o caminho da preparação, antes do fim da minha vida. 친주간에 사이는 저 광세 직지도 우차잖아 셰고 차 소시사들 친주간에 공부요래 이래 다디 선을 영어도 그게 구조 생애데 안데 샤마타보는 신기 동리가 나와다 장주고 섬다 디톤에 애니 선을 영어는 전에게 구조 태연구도 와 신시구차 소시 고마지고 되게 시라시라 소도 적으면 되고 Na minha própria tradição tibetana, como vocês sabem, existe também o Vajrayana. São práticas tântricas que envolvem a meditação com deidades. No meu caso, a visualização de deidades tem sido uma parte importante da minha prática, desde a minha infância. Uma forma particular de deidade, Vajrabhairava. Mas, para ser franco, embora eu faça essas práticas, a prática onde eu realmente sinto maior impacto na minha própria mente é o cultivo da sabedoria, especialmente o cultivo da bodhicitta, que é a aspiração de alcançar a iluminação e benefício de todos os seres, fundamentada na compaixão. Essas são as duas principais práticas que realmente parecem ter um impacto real na minha mente.
아니 산재가 쳐기 당아서 배 가서 그게 삼단이 다 달라야 그게 대바 장야체 도 시기에 인도산에 다 안다 말에 냠용부터는 뭐서랑 라랭게는 연도 식섬을 구조돼야다 요돼야 저기 아니 지 잘람지 톱돼야다 그것이 미워를 치유 소식도가 자선가 태어나서 셔도 넘버지네 다 공점니 성도다니 아니 갈래 선 모르는 것이 아니 시시 되어지 차 아니 서무 대코나 이게 더나 야프게 로다 로파 저기 전이라 로다야 저기 아니 나데다 로드예들은 야 곰고로 겨울다 자산 결혼주 다가는 시전에다 지금 서보다 자체가 쉬고 고디에 상도 니리신도 상당니 치바이나 요된된 루리 서땡에 결혼주 쳐줘서야 아니 다 간다 저기 전조 송지기 돈에 아니 장주고서부터 동리기 到 관면이 장면이 숙견세 후다나쇼아 Muitos de nós que estamos aqui reunidos somos seguidores do Buda. Nós nos vemos como praticantes do Dharma. Então, a razão pela qual eu compartilhei uma parte da minha própria experiência, da minha prática pessoal, é realmente mostrar que todos nós, cada um de nós, se nós levarmos a sério a nossa prática budista, através do cultivo da meditação, e esta meditação realmente precisa combinar meditação analítica, de investigação profunda sobre a natureza da realidade, compreensão da compaixão, e também a internalização dessa mesma prática, dessa mesma compreensão pela prática meditativa. Então, essa combinação de meditação em repouso e meditação analítica é realmente o caminho a seguir. E se você for capaz de fazer isso, você vai realmente ver uma diferença real, mesmo no seu dia a dia. Uma vez que você é capaz de cultivar um pouco de sabedoria, você muda a maneira de ver a realidade e a sua própria existência. E quando você é capaz de cultivar a compaixão, então você realmente vê a diferença no seu próprio dia a dia. E aqueles que são praticantes sérios, se nós dedicarmos mais tempo à prática pessoal, nós também vamos conseguir aspirar a atingir níveis mais elevados de realização. Por isso, eu peço a todos vocês que vocês façam um pouco de esforço. 아주 상단의 투쇼단의 주의로 소시도 다가다 가도 나 부저 나 가서 응부된 저기 쉬우지가 더 초로침으로 시야돼 고고그래 담이 차상 나고 차상도 저게 이제 고고그래디 이제 조조의 니지신도 장주고섬도 동리가 따와려야 상무단한테 에네 상면 슉 떼우세 후다 나쇼 대야 칸에 셰셔가지고 말해 된 말하라는 얌용부터네 상무당 아니 세식에 고무로 그저 토도 시켜윤데 뭐냐 전에 카이라에게 요돼야지 연구도가 애네 나도 부저식 수샤위네 데 더그저기 구조돼야 또 가고래 엔데 창상을로래야 지내 얌용부터네 다치 상담이나 뒤에 서버로 샤용도가 그다 식삼모임 뭐냐 전에 서버로 샤용데 아니 처로 상월로게 아니 전조 순지기 돈에 아니 장주고선도 돈이 따와려야 그저 토도기 아니 상로다 나쇼아선 나디 쉬야인 되게 엔다 간다지 최기 렉지 서르디 디 대상면 공부장 아니 후다 나쇼 É claro que, como parte da nossa própria tradição, nos mosteiros, também existem rituais que fazem parte das tradições. Na tradição tibetana,
Os rituais envolvem bater tambor e tocar símbolo e todos esses tipos de instrumentos musicais. E é claro que eles fazem parte da tradição, mas é importante lembrar que esses rituais ou a realização desses rituais não são o mais importante. Porque se você se concentrar demais nos rituais, a única coisa que você vai conseguir é o barulho que esses instrumentos musicais fazem. Onde nós realmente devemos prestar mais atenção e focar é no desenvolvimento interno, o cultivo interno. E o cultivo interno tem que ser feito através da combinação dessa abordagem analítica e de repouso, descansar a mente, focalizar, acomodar, depois aplicá-la, fazer essa combinação. E o foco dessas duas abordagens tem que ser realmente o cultivo da sabedoria, alguma compreensão sobre a natureza da realidade, e depois o cultivo da compaixão, particularmente da bodhicitta. Então, se nós formos capazes de fazer isso, como eu disse antes, no meu caso, eles se tornaram mais vivos. E se você dedicar algum tempo ao cultivo interno, através da meditação, esses ensinamentos se tornam reais, eles se tornam frescos, eles se tornam vivos. E, de fato, fazendo isso, os ensinamentos ganharão vida em você. Você realmente experimentará os frutos e os benefícios dos ensinamentos do Buda. Portanto, como muitos de nós estamos aqui reunidos, somos praticantes, eu realmente queria ressaltar esse ponto importante. Portanto, ao mesmo tempo, eu peço a todos vocês que se esforcem mais na sua própria prática diária. 간다 지금 남기 주야기 줄이야 지금 신이 로야 지금 사들이 인도 상매 에네 그 상로동다가 더네 에네 간다 창주고선도 동력이 따와라 슉 잡아야지 뺏게 shum부리 에네 갱의 창주롱도 줄셔 주나 에네 가서 강의 상황 세토리. Eu também posso compartilhar com vocês que quando nós nos engajamos nesse tipo de desenvolvimento interno, particularmente concentrando-se na sabedoria e na compaixão, isso pode realmente ajudar a aumentar nossa coragem também. Por exemplo, no meu caso, em que eu lido com essa luta atual e a situação do Tibete, se você pensar apenas sobre isso de um ângulo estreito, você pode perder sua esperança, mas se você olhar para essa crise, olhar para essa situação atual a partir da perspectiva mais ampla da coragem que o cultivo da bodhicitta e da compaixão te dá, então você pode ter uma mente muito mais resiliente, mesmo na sua própria vida, no dia a dia. Pode haver problemas que podem parecer enormes, insuportáveis, mas se você tiver coragem que a bodhicitta e essas práticas podem lhe dar, você estará em uma posição muito mais forte para realmente transformar adversidades e dificuldades, para não ser oprimido por elas, mas para de fato transformá-las criativamente em oportunidades, como uma espécie de ajuda adicional no seu próprio caminho. Portanto, essa coragem proveniente da prática é uma ferramenta poderosa para transformar, para lidar com as adversidades e transformar as adversidades em oportunidades. nga chashana domek ene satane kiwe mi ta pugu chadeore ene thasayale shungdi yid dos chang ende sanjul ne nge shungdi yid samlo shu dande ge di shuji ke lole ya tando yonde ya da de mingdu no sinda chazanga lo changgo야 사디 경전디 소소 개변 약수디 로 장배 토네 에네 영야지 다 상매는 후다 나로나서 쉬야인 엔터리 데 산제베 총고 산제베 총고리야 들데 어서 소셔 두스리 어디 미 출루 삼월로 미 가다 밀 편도야래 싫어야고래 이네 심베 현조 송지가 토네 얘네 제 터, 그 서버도 다시 수수도 상다 현대어디
폐질 낭배 주기 캐주 서비스 폐지 차대셔 당 알아서 정말로 되게다 취수지 아저다 알아서 다 가서 그게 네 지게 파면에 마 유대비 취수 차대요 다디人当真是因为是我是不他呢，可是突突的这个两人前的熟悉这个呢，俺这个任务的地方呢，都出入没有要的，俺出入咱们这要的，这个第一名额里呀，我呢这个的上级的去两人前的这个第一，我呢这个还有哪有个这个中间就是各路同样都搞上不去冲呢，得担备相对主任。대배 거진 소야리 산디 사물로 공부하시 아니 후다나 쇼. So, in my own No meu case, próprio caso, was, a young child eu era uma born criança, in nascida numa parte remota do Tibete, no nordeste do Tibete, levado para o Tibete Central, e desde então eu tive a oportunidade de ser educado no estudo desses textos budistas. E muitos desses tratados budistas, escritos por grandes mestres indianos, eles realmente apresentam esses ensinamentos sobre sabedoria e compaixão. E eu, pessoalmente, achei esses ensinamentos profundamente impactantes enquanto eu estava no Tibete. Especialmente desde que eu fui para o exílio, eu me familiarizei com esses textos, contemplei o conteúdo desses ensinamentos, e eles são para mim uma fonte poderosa, não só para a prática pessoal, mas também para a resiliência mental, para me dar coragem. Eu penso que isso é realmente importante para se ter em mente. Hoje nós temos um grande encontro de representantes de vários países budistas. Esse é um encontro internacional de vários países. E é claro que o budismo é uma das muitas religiões desse planeta. E sim, todas as grandes tradições do mundo levam a mesma mensagem de compaixão e amor. Mas eu diria que o que torna o Dharma do Buda único é a riqueza dos recursos que nós encontramos nessa tradição para realmente cultivar o desenvolvimento interno, particularmente através da combinação do que eu chamei de abordagem de meditação analítica e a prática de meditação mais concentrada, de repouso. A prática de meditação é muito rica e ela tem como objetivo transformar nossa própria mente. Portanto, eu acho que essa é uma característica muito importante do Dharma do Buda. E se nós reconhecermos isso e corporificarmos isso em nosso dia a dia, então os frutos dessa corporificação serão óbvios para todos, não só para os budistas. Há muitas tradições de fé diferentes nesse mundo. Há também muitas pessoas que não aderem a nenhuma tradição em particular. Mas para todas elas, se nós, como budistas, nós pudermos ilustrar através da nossa própria vida o benefício e o valor do Dharma do Buda, eu diria que isso seria um serviço ao Dharma do Buda. Essa seria uma forma de dizer obrigado, expressar nossa gratidão ao nosso professor, o Buda. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ai, ai. É isso, amores. É lindo, né? Lindo de morrer. Deixa eu só trocar aqui o meu... Alguém fala comigo? Eu sei que vocês estão sem palavras, mas alguém pode falar comigo para ver se meu som está funcionando. Oi. Oi, meu bem. Ah, beleza. Lindo de morrer, né? Esse é o Dalai Lama. Esse é o Dalai Lama, né? O sol dos ensinamentos, assim. Eu acho que essas duas palavras, originação dependente, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sei que já fiz 1000 ensinamentos, não sei o quê, parará, mas eu não tinha pensado na importância
delas, como o Dalai Lama coloca, porque, na verdade, sintetiza tudo, tudo. É. Sabedoria, né? Muito bonito. Eu acho lindo também esse ponto que o Lama Nossa, ele já falou várias vezes isso, né? Citando o próprio Dalai Lama, assim, que quando o Bodhisattva, né, tem a realização da vacuidade, a compaixão brota naturalmente, não tem esforço nenhum, né? Porque aí esse Bodhisattva olha para os seres que estão lá sofrendo porque estão achando que tudo é de verdade. E aí eles não têm escolha, né? Brota compaixão muito naturalmente, né? De ver a situação nossa, né? Tendo à nossa É, disposição essa sabedoria, né? Que resolveria todas as dores, né? Todos os sofrimentos. até porque ele Vê. próprio, Ô, desculpa, desculpa, Darcy, fala. até porque ele próprio realiza a vacuidade dele como praticante, como bodhisattva, ou como que quer que seja, e o que sobra? Compaixão, amor, É, porque, só pode sobrar porque isso. por fim, né? O sofrimento dos seres, embora eles sejam todos vazios, tudo vazio, o sofrimento existe, né? A experiência de sofrimento existe mesmo, né? Olha, Gê, oi, fala, Nina. não, termina. Não, eu ia dizer que vale a pena ler muitas vezes esse texto, porque ele é muito rico, né? O Marcinho, eu transcrevi, traduzi, o Márcio revisou, mas eu ainda peguei uns errinhos aqui. Eu vou dar uma última. Apesar que, assim, o essencial tá aí, né? Não precisaria nem mudar nada, mas está disponível, tá lá no grupo do WhatsApp, né? Se vocês quiserem estudar outra vez. Fala, Nina. Ô, Gê, uma coisa que eu não tinha ainda feito um link era assim, a Pratitya Samuppada, né, que é a originação dependente, eu nunca tinha realizado que realizar isso é realizar a vacuidade dos fenômenos. É a mesma Porque coisa. então, mas porque Pratitya Samuppada para mim era aquilo. Eu vejo a Jeane aqui hoje desse jeito, porque hoje eu também estou desse jeito aqui. E amanhã eu vejo a Jeane de outro jeito, porque eu também estou de outro jeito. E assim com todo mundo e com tudo. Portanto, eu e você somos vazias. Esse Portanto, nós duas não temos resistência inerente, né? é E isso eu aí. nunca. E aí eu lembrei do Roberto, que está com a mãozinha levantada, que ele vive falando ele sempre fala isso, que enquanto ele não realizar a originação dependente, não é nada. E ele falava isso, viu, Roberto? E eu falava, por que será que o Roberto fala isso, gente? Ele tem que realizar a vacuidade, por que ele fica falando isso? Entendeu? Você vê como a gente aprende a toda hora com a sangue, é uma coisa muito linda, muito rica. Obrigada, viu, Roberto? Porque na hora que ele falou isso, eu lembrei de você. Falei, é o Roberto, gente, falando aquilo. Agora eu estou entendendo por que ele está falando aquilo. Foi muito bacana, muito lindo esse vídeo. Nossa, maravilhoso. E o tempo todo assim, né, Gê? O Ai, tempo então nem todo faz. Eu não assim, tava nem olhando, aquela, né, pro vídeo, que era para aquela eu me concentrar e mãozinha falar, porque eu não aguento. assim, gente, Uma segurando devoção, a né? bodhicitta dele aqui, né? Segurando a bodhicitta dele aqui. Que coisa linda, cara. É, uma Tá bom. devoção, né? Um amor pelo Buda. Ai, É, nossa, impressionante. Ô, humildade, né? Que Hobbs, acaba com a gente, né? é. Não sei se vocês viram uma foto, desculpa, só rapidinho, Hobbs. Uma foto que eu postei. Acho que acabou indo para tudo que foi lá dessa foto, porque eu peguei lá do site do Dalai Lama, ele lá em Bodh Gaya, né? Para ilustrar, para juntar com a mensagem de Vesak dele. Aí saiu na Tibet House, acabou, eu botei a mesma foto lá no site nas mídias sociais do Lama, né? E no meu Facebook também. É tão linda assim o olhar do Dalai Lama para o Buda, para a estátua do Buda lá em Bodh Gaya, um negócio é impressionante assim, né? A devoção assim é um troço impressionante. Fala, Robson, desculpa. Nada. Um ponto que eu achei interessante, que eu acho que faz sentido, é que a ausência de eu
não significa ausência de um contínuo subjetivo e individual de vivenciar. Porque isso não parece muito simples, mas normalmente quando você fala eu, você fala um eu inerente, né? Normalmente quando fala eu, é um eu substancializado. E a gente acha que é assim. Mas, na verdade, a gente tem um contínuo. E eu estou pegando isso aqui daquele texto do Alexander Berzin, que eu achei muito didático. Ele não é um texto fácil, mas é aquele texto que você lê aquilo e fala, cara, isso faz sentido, entendeu? Porque eu sempre fiquei com essa coisa, mas vem cá, tudo bem, o eu ele não é substancializado, concordo. Mas ele não é substancializado, mas eu tenho um vivenciar individual, subjetivo. Aí você fala, eu morro. Eu vou ter um outro vivenciar de outra coisa. Não vai ser mais a minha personalidade, vai ser mais tudo diferente. Quando eu sonho já é assim. Então, a gente tem um vivenciar subjetivo, um contínuo, que esse contínuo, ele não é negado. O que ele é negado é ele ser substancializado em si mesmo. Ele aparece como causas e condições. Tá claro isso? Isso não é uma Ele coisa não tem natureza simples. independente, o eu surge na dependência do que ele está experienciando. Isso. E aí, ao não ser substancializado, naquele texto, ele faz uma analogia entre uma mala na esteira e partes de um filme. Porque uma mala na esteira parece uma coisa substancializada em que ela sobe e desce da esteira e tal. E partes do filme, não. Aí você fala, mas vem cá, partes do filme faz sentido? Claro que faz. Aí ele chama, o eu convencional seria partes do filme, e o eu falso seria a mala na esteira. Porque partes do filme, quando você chega e fala, o filme é Guerra nas Estrelas, você já sabe mais ou menos qual é o enredo e tal, né? Você tem um filme, tem um início e fim. Então, o filme Roberto teve um início e vai ter um fim, claramente. Mas o vivenciar é diferente, entendeu? O vivenciar ele não é a mala na esteira. Gente, isso para mim faz sentido. Você Boa vai a falar, mas metáfora da mala na esteira. Muito aí você boa. vai falar, mas isso significa o quê? Significa que a gente consegue, pelo menos, a gente consegue a cognição conceitual da vacuidade. A conceitual. Conceitual da vacuidade ou da originação dependente é a mesma coisa, vamos combinar, né? Isso vários aqui já falaram com total razão. São duas faces da mesma moeda. Porque Uhum. a vacuidade faz com que as coisas possam mudar e tal. E a outra para surgir, ter causas e condições para a coisa surgir. Então, aí você fala, puxa, se a gente já conseguiu a conceitual, resolveu? Óbvio que não, porque a gente precisa da cognição não conceitual delas. Aí você fala, puxa, mas aí não é a meditação analítica que vai dar. Mas a meditação analítica ajuda, entendeu? Que aí a gente pelo menos fala, olha, então eu preciso, na verdade, perceber como as emoções estão surgindo. Gente, a gente está no reino do desejo. Não é pouca coisa, a gente está aqui por algum motivo, né? Então, Uhum. faz sentido o que eu estou falando? Alguém eu gostaria que falasse, não, acho que não e tal, porque eu acho que faz sentido, né? Aí você fala, o Lama falou, eu falo, olha, o Lama fala isso, mas às vezes o Lama fala, a gente só copia, mas nesse caso dá para a gente, né, pelo menos conceitualmente, ver que faz sentido. E a gente ganha mais um Somente. pouco de confiança, né, gente? Você não tem aquela coisa devocional de que o Lama falou, você vai e segue, você puxa, você fala, mas ele está falando um negócio que faz todo sentido. Uhum. E aí eu acho que isso, pelo menos no meu caso, ajuda no caminho. Certeza. Oi, Justino, fale. Oi, boa noite. Boa noite. Ah, sim, falando dessa questão da originação dependente e vacuidade, isso me lembra uma vez que vi um ensinamento do Dalai Lama, né? Uhum. Ele estava a ensinar o texto de Jetson Kappa, Uhum. louvor à originação dependente, Eu estava né? procurando isso aqui agora, nesse instante. A É, gente recebeu aqui no Brasil o ensinamento do Geshe dando Dorje, sabe? Sobre esse texto de Tsongkhapa. Eu estava tentando achar aqui o link agora que você falou. Desculpa, diga. sim. Então, o Tsongkhapa faz homenagem à, à originação dependente, porque ele percebeu que, ao compreender a originação dependente, isso permitiu-lhe compreender a vacuidade, né?
Uhum. Então, ele prestou um louvor ao Buda porque percebeu que tudo estava conectado. O que Buda ensinou primeiro era a chave para compreender o que ele poderia ensinar posteriormente, né? Uhum. Falo do que ele ensinou no caminho da liberação individual. Ele simplesmente ensinou a originação dependente, não ensinou a vacuidade. Então, ele prestou louvor a esse ensinamento da originação dependente porque lhe permitiu compreender a vacuidade. Isso também Exatamente. me, isso também me lembra o que o Sua Santidade, o 41º Sakya-Trizin disse, né? Ele disse, estava a ensinar sobre a impermanência. Ele disse que quando você compreende que os fenômenos são impermanentes, né? E isso permite compreender também que eles surgem através de causas e condições, o que significa que compreender os fenômenos são impermanentes porque eles surgem de causas e condições. E Uhum. também os fenômenos surgem de causas e condições porque são vazios. Exatamente. Então, sequência. Isso também me Uhum. lembra o que ela me estava a ensinar num livro. Alguém me enviou um livro eu me esqueci, mas é sobre o capítulo 9 do Shantideva, né? Uhum. O capítulo da sabedoria. Uhum. E o Dalai Lama fala, o Dalai Lama diz que é um processo, né? É um processo que começa com a análise da impermanência sutil, etc. É um processo gradual. Se queremos compreender a vacuidade de forma experiencial, temos que seguir um processo gradual e uma das etapas desse processo é a análise da impermanência sutil. Então, tudo isso é para falar dessa questão da igualdade entre vacuidade e, e originação dependente. Uhum. Não é exatamente igual, segundo isso, não é exatamente igual, Uhum. mas a, a, a originação dependente existe porque os fenômenos são vazios. Uhum. É nesse sentido. É isso aí. Espero não estar equivocado. Isso aí. Eu postei aqui, o Márcio também postou. O Márcio postou o primeiro vídeo dessa série de 4 ensinamentos do Doji Dando na Tibet House sobre esse texto que o que o Justino falou, né? Do Tsongkhapa, Louvor à Originação Dependente. Quem quiser assistir é maravilhoso. O Geshe Dando Dorje tem uma competência para explicar essas coisas complicadas, né? Ele é maravilhoso. Fala, Vini. Vini, seu microfone está fechado, não sei se está falando. Estou falando e esqueci de desligar. Então, assim, não, legal, né, Gê? Como a gente pode fazer e ver como os ensinamentos do Buda se interrelacionam, assim, como fazem os links, né? A gente estava começando com falar sobre originação dependente, né, Roberto, depois já o Justino também já deu um toque a respeito da impermanência, né? E como a gente consegue perceber cada um dos ensinamentos levam à compreensão do outro, né? E me lembrei de uma reflexão que uma vez eu fiz, quando eu estava refletindo a respeito da impermanência e da originação dependente, né? Como um conduz ao outro, né? Como a gente pode ver no final de tudo o que quer dizer os ensinamentos de Anatta, né? Do não eu que o Buda deixou para a gente. Então, como é legal isso, né? Fazer essa desconstrução do eu a respeito da originação dependente, né? Vai desconstruindo como se fosse um bonequinho, né? O ser humano, a gente, nosso ego, a gente pode imaginar assim como a gente é uma construção, né? De várias situações, várias coisas, né? A gente nasceu aqui no Brasil, e a gente nasceu num estado, planeta Terra, e a gente nasceu numa família X, com um nome tal, sobrenome tal, e a gente vai desconstruindo esse bonequinho e a gente chega no quê? Né? Chegamos numa espécie de vacuidade, né? Mas ainda sobra o que sobra? Sobra aquela consciência, né? Então ajuda muito, né? A gente ter um insight de todos esses ensinamentos do Buda, né? Fazendo uma reflexão assim. Fala, Aninha, Paulo. Quando o Roberto chama a atenção para
essa ânsia de compreensão intelectual, né, que eu também tenho essa ânsia. Aí vi recentemente um exemplo que eu achei muito interessante, falando o seguinte: você pode estudar todos os livros de física sobre como andar de bicicleta, mas andar de bicicleta realmente é outra coisa, é uma experiência especial. Então vamos lá tentar. Eu vou pegar um gancho aqui e eu vou pedir para você, Jane, ele falou de originação, porque essa parte intelectual eu sou mais afetada, sabe? Então, a minha coisa, entender de compaixão, bodhicitta, generosidade, é mais a minha praia, né? Mas quando ele falou sobre as duas coisas, originação, dependente, eu consegui começar a entender as duas coisas como diferentes e interligadas, né? Então, eu gostaria que você resumisse para mim, no que você pode, a originação, dependente, impermanência e vacuidade. É possível assim? Eu vou pedir para você estudar os vídeos que eu postei aqui, porque a gente vai se atrapalhar, bobear, né? Mas, ai, meu Deus do céu, eu acho melhor a gente olhar o texto para a gente não se atrapalhar. Peraí. Aí fechei já. Mas um pouco era o que a Nina estava dizendo, né? As coisas surgem e elas não dá para dizer que elas existem, porque elas não existem de forma independente, né? Elas se originam sempre de forma dependente. E tem 3 tipos de dependência, né? Tem causas e condições. Então, as coisas todas surgem por causas e condições. E dá para a gente olhar para a dependência também de partes e todo. Então, 3 formas de a gente olhar a interdependência. Uma é causas e condições, outra é partes e todo, né? O todo não existe sem as partes, e aí a gente pode ir até as partículas subatômicas e até o espaço, no fim. Quando a gente chega no final, chega no espaço, né? E outro tipo de interdependência, de originação dependência por designação conceitual. Então, exemplo que o Lama dá, né, de designação conceitual. Você tem uma semente de uma rosa, né? Aí aquela semente começa a crescer, tem um brotinho e tal. E que horas que aquilo vira uma flor, né? Aí ele fala, a hora que você fala que é uma flor, né? Então é pelo poder da designação conceitual, você nomeia as coisas. Essa é uma forma de dependência também, né? Então, essa é a questão da dependência. E a vacuidade é outro lado disso, né? Mas isso é de uma forma bem rasa, hein? Bem rasa. É melhor mesmo se assistir os vídeos do Geshe-Dando Dorje aqui sobre o texto do Tsongkhapa, né? Louvor à originação dependente. Mas justamente por elas serem dependentes, elas não têm existência inerente. Essa é a definição de vacuidade. Não tem vazio. Quando a gente fala que alguma coisa é vazia, ela é vazia de existência inerente. Não é vazia de X. Ela é vazia de existência inerente. Não tem existência inerente. Porque ela surge por originação dependente. Então, elas são dois lados de uma mesma coisa. A gente não pode entender uma coisa sem a outra. E a impermanência é a natureza das coisas, justamente porque elas dependem de causas e condições, porque elas dependem de partes e todo, porque elas dependem de designação conceitual, elas são permanentes. Não tem como se sustentar no tempo. Então, tem essa relação. A impermanência é mais fácil, que é só olhar para a minha face e aí eu já vejo a impermanência. Pois é. Mas a sua face também você pode olhar que é só... onde é, quando você olha para o seu rosto, onde é que está o seu rosto? Você está olhando para o seu olho, mas o seu olho não é o rosto. Você está olhando para sua testa, mas a sua testa não é o rosto. Quer dizer, o seu rosto depende de partes. Ele também não existe de forma independente, né? É um assunto muito extenso. Não dá para a gente tratar assim muito superficialmente. É melhor estudar os vídeos que a gente postou aqui. Eu vou postar no nosso grupo também. Hoje mesmo o Park Chok Rinpoche falou assim, uma pergunta paralela, né? Não, basta você escolher um professor autêntico, ouvir os ensinamentos autênticos, fazer a prática autêntica, aí você vai entender.
É melhor. Fala, Cris. Não, eu hoje fiquei muito consolada. Quando o Dalai Lama disse que ele ainda luta muito com o Shamatha, eu fiquei bastante consolada, porque então eu tô, se ele que é Dalai Lama ainda tem dificuldade, eu tenho ainda muito caminho pela frente, né? Não é tão desolador assim que eu não consiga. Mas você não devia acreditar nele, viu, Cris? Eu acho que ele fala isso só por compaixão mesmo. Só para ele se sentir consolado. Mas sim, eu já postei a tradução inteira no grupo, mas eu posto outra vez. É, porque tem um pessoal pedindo, eu acho que tá muito lá em cima. Mas tá no grupo. Junto com o link do vídeo, inclusive. Marcelino fala assim: os fenômenos são interdependentes ou multidependentes? O termo é interdependente, Marcelino. Eles dependem entre si de causas e condições. O Roberto falou: impermanência parece o aspecto grosseiro da vacuidade. Impermanência é a forma como as coisas são, né? É porque a impermanência a gente vê, né? Quer dizer, a gente não vê segundo a segundo. Mas como a Ana bem falou, a gente se olha no espelho e vê, nossa senhora, eu estou imerso na impermanência mesmo, né? E a vacuidade é mais sutil, porque a vacuidade de você não ser substancializado em si mesmo não é tão fácil de a É que a gente gente não tem perceber. esse olho para ver a impermanência sutil, mas existe a impermanência sutil, né? É que como a gente não vê a Ah, sutil, sim. a gente se assusta, fala, nossa, como a coisa mudou, né? Mas porque a gente não vê a impermanência sutil, que o Justino estava falando, né? É, porque se alguém chega e fala assim, olha, estamos imersos na impermanência, se o sujeito não tiver com problema mental, ele vai perceber que sim, né? Agora, se você explica para alguém que, na verdade, a gente não é inerente a si mesmo e que, na verdade, a gente surge devido a causas e condições em virtude da originação dependente, o cara pode ser muito inteligente, mas se nunca pensou nisso, vai falar, é normal, né? É. Agora, por que as coisas são impermanentes? Exatamente porque tem originação dependente, porque tem vacuidade. Eu não acho. Não parece? Eu Parece. acho que aí a resposta é porque sim, sabe? Porque não tem como explicar. Por que as coisas são impermanentes? Porque sim, porque elas são assim, é a natureza das coisas, né? Não tem nem explicação direito para isso. É assim que é, né? Que São bom que é impermanentes. impermanente, né, gente? Pensar Oi? bem, né? E que bom que seja impermanente, né? Porque imagina É, se tudo fosse sempre perene, né? E não não, mudasse. impossível. É o que Tem a nenhuma Jane falou. É possibilidade. assim. É de que a gente Porque gosta ou sim. não, vamos combinar, né? Independente, eu também acho que, imagina, se fosse tudo permanente, o cara estava no reino dos infernos para todo sempre. Nossa Senhora, é ruim demais, né? Então também vou concordar subjetivamente que é melhor ter impermanência. Mas independente de eu concordar, não, eu falo, puxa, eu estou Faz a atrás da menor realidade diferença. última. Aí o que eu gostaria não faz tanto importância, né? A gente está querendo investigar a mente porque a gente acredita que a mente, na verdade, ela não é fenômeno do cérebro. Aí você fala, puxa, a mente não é, então não adianta eu estudar neurologia, não vai adiantar. Quer dizer, desse ponto de vista investigativo. A É. mente é essa desconhecida. Vero, eu vou fazer Eu já uma revisãozinha bem rapidona do texto. Esse posto outra vez antes de postar de novo. Não sei se o Márcio já postou de novo, porque ele é rapidão assim, mas eu vou. Hoje, rapidinho, aquele livro tem. sobre Pera, psicologia que gente, Vini, deixa a Laca tá tentando falar aqui. Não, Fala. eu queria só falar uma coisa, curtinho. Uma das coisas que ele falou é que ele falou sobre a liberdade da mente, né? Ele falou que a partir da gente receber os ensinamentos do Dharma, do Buda, ele falou que aí a gente consegue também, na nossa vida normal, a sentir as coisas, a liberar mesmo, a não sentir um peso tão grande como se as coisas fossem uma mala muito pesada que a gente teria que carregar. Eu achei que essa coisa que ele falou da liberdade, não sei, deem uma olhada naquele trechinho, aquilo lá foi uma coisa assim que me tocou muito. É muito lindo. Oi, Vini, fala. Um dia eu me lembrei daquele livro que tu postou lá no teu perfil do Insta sobre psicologia budista, que é do Dalai Lama também, né? Um estudo
a contribuição dele, vendo a ótica dele, vendo sobre a psicologia, né, e o budismo, né, interrelação na psicologia e o budismo, muito legal, bah. Qual você está dizendo? Esse último? Eu acho, Esse livro último que saiu? eu acho que foi uma capa branca, assim, com textos em vermelho. Eu não me lembro o nome agora. Desculpa, Essa não semana, lembro você o está nome. dizendo? Essa semana? Sim, É, sim, sim. é sensacional. Mas aquilo lá é Ó, puxado, aquilo lá de estudar é eu acho que bastante. para quem é mais para quem é aí voltado para a área da psicologia, é bem interessante. É. Mas, gente, na verdade, o que a gente precisa mesmo é experimentar essas coisas, sabe? A gente pode estudar, compreender, mas o que importa mesmo é a gente vivenciar, né? Não sei, hoje nós tivemos um ensinamento com o Eric Pemakunzen e ele bate muito nisso, né? A importância de a gente experienciar as coisas todas, né? Só para a gente não se perder muito, né? De querer compreender tudo intelectualmente, mas deixando a prática mesmo para lá, né? Na verdade, o Dalai Lama ele tem um livro que eu traduzi para Palas Athena, que a Elo revisou também, que é maravilhoso. Vendo a si mesmo como você realmente é. Como ver a si mesmo como você realmente é. E é muito todas essas práticas de meditação analítica, né? De uma forma muito simples, muito direta também. Então, quem quiser investigar mais isso, é um livro maravilhoso, assim, muito, muito, muito legal, muito prático. Mas ele fala dessa dupla, essa prática dupla, assim, né? De investigação analítica e de repousar, né? Então a gente investiga, cadê o eu, né? Que nem o Eric ensina. Cada vez que surge uma emoção, você olha, bom, quem? Cadê o eu que tá com raiva? Cadê? 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 Não achou? Repousa. Nesse não achar, né? Deixa aquilo ganhar, deixa aquilo se aprofundar, né? Sem ficar falando mais a respeito. Então, essa combinação de shamatha e vipassana é muito importante, né? Que o Dalai Lama estava falando aqui. Ah, e vocês viram? Eu mostrei para vocês uma hora que apareceu a esposa do Lama Lola, vocês viram? A Vesna, ela estava lá, né? Vendo o Dalai Lama. Maravilhoso, né? E tinha muitos mestres lá, tava a Kandro lá, tava ali, o Tsoknyi Rinpoche, o Mingyur Rinpoche, todos os famílias dos Rinpoche fraquinhos, tava toda lá. E mais, fofurinhas? Nem vamos entrar. Que os Ô, livros da Gi, Paula tem Kindle, não sei, Marcinho. Acho que eles. com a Na sua. verdade, só rapidinho, a editora, ela é o que sustenta a Associação Palas Atena, né? Eu tenho a impressão que os livros em Kindle não devem ser muito bons, assim, do ponto de vista financeiro, eu imagino. Não sei, mas eles não. Acho que não tem, né? Os livros em Kindle. Fala, Paulinho, desculpa. Aqueles senhores que estavam na posição principal junto com o Dalai Lama, você sabe nos dizer mais ou menos quem Eu sei são, assim? alguns. Eu conheço o Taisito Rinpoche, que é um grande professor da tradição Kagyu, né, Karma Kagyu. Tava ali o Sakya Trizin também, que é outro chefe da linhagem Sakya, né? O filho do antigo Sakya Trizin já, né? E acho que o Sarkon Rinpoche, que estava do lado do Dalai Lama, mas estava bem escondido, eu não tenho nem certeza se é bem ele. E os outros eu não sei te dizer quem são. São representantes das linhagens várias, né? Você vê que tem um que o Dalai Lama cumprimenta quando ele chega, que ele diz que é do Vietnã, que o próprio Dalai Lama não conhecia, mas deve ser Theravada ali do Vietnã, né? O Tutendimpa é o tradutor, é É. maravilhoso do Tutendimpa traduzindo. Tão engraçado, né? Tem hora que ele queria começar a traduzir, o Dalai Lama estava nem aí, o Dalai Lama continuava falando, né? E ele som, e o Dalai Lama pá, e ele som, e o Dalai Lama pá. E não tem dó do Tutendimpa. E não tem nenhum caderninho de anotação, hein? Nem o Olha. caderninho da anotação, tudo na cachola, na cachola. Ele é maravilhoso, né? São professores também, né? Então, só se lembrando. E o Tutendimpa traduz o Dalai Lama desde que ele era moleque, né? Para ele é moleza, mas ele é incrível, né? Ai, ai, é bonito de ver esse Tô falando vídeo. do Tendimpa porque ele é incrível também, né? Ele é Incrível. sensacional, sabe? Ele
E ele normalmente é porque ele é muito low profile, assim, né? Ele é. A gente fala, o tradutor do Dalai Lama, né? Mas o cara é um maravilhoso, ele é PhD na filosofia ocidental, Geshe na oriental, ele é maravilhoso, né? E a gente fala, o tradutor do Dalai Lama. Se fosse qualquer pessoa, né? Mas esse vídeo é muito impressionante, isso, né? É ver a devoção do Dalai Lama pelos ensinamentos, assim, né? Cada vez que o Tupten falava Buda, o Dalai Lama juntava as mãos. Isso é tudo muito bonito de ver, né? Nesse vídeo. Num momento tão difícil, né? Que foi que esse vídeo saiu, né? Oi, Darcy. Você gravou hoje com a sua tradução? Então, tá gravado aqui, né, no nosso estudo. Talvez, por ser um vídeo que não é nosso, né? Talvez o YouTube mande eu tirar. Então, a Tenzin Palma eu não vi. Você viu, Marcinho? No início, logo quando abre o vídeo, que aparece o pessoal da plateia, aí aparece ela com a cata, assim, né? Ah, é? Não vi. Que Logo linda. no início, ela tá com a cata amarela, né? Ai, que linda. Tava todas as pessoas maravilhosas, né? Um grande encontro, realmente. Então tá, amores. Vamos, então, dedicar? Não vale a pena a gente começar, né, o estudo agora. Eu tô muito cansada também. Começou cedo a coisa hoje. Começou às 5 da manhã, né? O Eric, né, a Michelle e o Marcinho. Então, tinha uma galera que tava lá também. Então, eu tô cansadona. Mas então a gente... Mas foi maravilhoso. Obrigada, Nina, de forçar a barra aqui pra gente ver o Dalai Lama. Então, deixa eu compartilhar aqui as preces. Gê, Sou eu. Gê, Oi. posso falar rapidinho uma coisa? Pode. Rapidinho, bem rápido. Fala. Ô, gente, o que vocês acham? Vou plantar uma sementinha aqui no grupo. O que vocês acham da gente fazer uma peregrinação ano que vem? A Jeane vai conduzindo a gente. Não! Sim, senhora. Não, Não, senhora. não falei isso. Espera aí, Gê. Não, espera aí, Gê, calma. A gente vai até Bodh Gaya e depois a gente vai até Dharamsala ver o ensinamento aberto do Dalai Lama. E a prática durante os dias de peregrinação, que a Gê vai guiar a gente, nós vamos fazer a prática de shamatha. E aí depois a gente... Não, não vamos nem comentar agora, tá? A Gê está cansada e tudo. É uma sementinha, vamos pensar esta ideia. Vamos pensar a ideia de nós fazermos uma viagem para Bodh Gaya e para Dharamsala. Não é uma peregrinação. Peregrinação é uma outra coisa. Não. E eu não vou dar prática lá de jeito nenhum. Eu vou viajar junto com vocês, mas eu não vou dar prática nenhuma lá. Porque vocês vão entender. Estar em Bodh Gaya é uma prática. E ver o Dalai Lama em Dharamsala é uma prática. Não precisa de uma pessoa... Não precisa de eu ali fazendo qualquer coisa. Vocês vão entender isso. Mas vamos sonhar isso. Não, traduzindo o quê? Sei lá, em inglês. A iluminação. Gente, eu posso fazer só viagem junto com vocês? Vocês deixam só Pode. viagem? Não, eu entendo a G, ela também quer praticar. Ela também quer praticar. Não é isso. Eu só ela não também quero quer praticar. Posso fazer, né? Não sei. Ela quer praticar. Mas eu acho que a gente... mas não vamos comentar agora. Vamos desenvolver a ideia e aí, quem sabe, a gente cria um grupo quando a coisa estiver mais madura e a gente desenvolve. É uma sementinha. Eu fiquei muito animada de ir para Bodh Gaya e Dharamsala. O Dalai Lama está velhinho. Ele fala que vai viver até os 106 anos, né? Mas ele está velhinho. Eu acho que está na hora da gente encontrar o que a gente ele. aprontou esse ano, talvez ele não tenha tanto tempo assim de vida, né? Eu acho que está na hora da gente encontrar lá ele. Se a gente... Nossa, ia ser bonito, né? Então vamos pensar, Gê, manda ver aí. Plantada. Tá bom. Falou. Vamos lá, gente. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara,
possa eu liberar os seres. Sonam di tanche sipani toneni pedranam panjeshin que gana ti balon trupai si pechole droa droa show. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garira Wekorwe Jinkansu Pandandewa Malu Jungwene Chere Ziguan Tenzin Gyatso E Jape Kauje Bartu Tenjuchi. Garira Wekorwe Jinkansu Pandandewa Malu Jungwene Chere Ziguan Tenzin Gyatso E Jape Kauje Bartu Tenjuchi. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradição antiga da grande perfeição. John limpa os sustentáculos desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como um espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com o grandioso Senhor compassivo Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, paraíso da grande bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá, sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vabodhanaya Soha. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Lobjo Sun Ring Luche Zanlin Sasun Chapa Pedro Jucho Sun Nawanda Midra do Sungelesho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção a esse estado de realização. Que o Adinho do Dakorgan Lama Drubyanidro Achika Malupada e Salagopasho. Obrigado, querida, amada Jeane. Obrigada, Bodhisattva da Obrigada, Gê. Obrigada. Obrigada, Gê. Obrigada, beijo, obrigada. Gente, boa noite. Beijo. Boa semana. Bora viajar junto. Bora.